Falando agora um pouquinho sobre a nossa metodologia de desenvolvimento. Como falei, a gente criou a nossa, obviamente não do zero, porque a gente não é louco. Então, com tantas metodologias, tantas variedades que a gente tem, a gente foi testando várias. Se vocês conhecem de metodologia, a gente já testou PMP, a gente já utilizou XP, a gente já tentou com outras metodologias e a gente percebeu que a melhor, a que mais se adapta para o nosso mercado é realmente o Scrum. Então ele tem um conceito ágil, um conceito de você fazer as coisas de uma forma que se encaixa muito com a automação. Principalmente porque quando você está automatizando, é muito diferente de você estar criando um sistema. Se vocês desenvolvem em alguma linguagem, vocês sabem que a linguagem, um .NET, por exemplo, ele tem como se fosse uma cápsula feita pelo core do .NET, né? A estrutura deles. Então, ele encapsula todas as variáveis que ele teria de ambiente e tudo mais dentro dos entities dele, lá dentro da ferramenta. Em outras palavras, a única coisa que você tem que se preocupar é a interface com o banco, a interface com o humano. Assim que você definiu qual é a sua interface, você entendeu o que o cliente está precisando, você desenvolveu aquilo. Se você instalar aqui nesse servidor, naquele ou no outro, vai funcionar perfeito em qualquer lugar. A automação não funciona assim. A automação, ela depende de uma série de fatores. Primeiro, porque ela não pode ficar encapsulada. Ela vai funcionar dentro de um Windows com resoluções e a resolução interfere, o desempenho da rede interfere, o espaço em disco interfere, entendeu? O processador e memória que você tem interfere. Depois de tudo isso, você vai fazer sempre um robô, não para um humano usar. Porque o humano é fácil. Se, por exemplo, ele errar alguma coisa mudar na forma com que ele está agindo, você vai lá na sua tela e fala assim, opa, tenta de novo do jeito que a gente combinou. Perfeito. Você não pode fazer isso para um outro sistema. Quando você está fazendo um robô, você está fazendo o papel do humano. Então, vai ter horas que aquele sistema vai ficar mais lento e o seu robô tem que estar preparado para isso. Vai ter hora que o seu robô vai interagir com uma planilha que o cliente esqueceu de colocar na pasta. Então, tudo isso gera uma flexibilidade e outra. Ele está interagindo em processos que ele não tem, geralmente, controle. São sistemas externos, são sistemas de clientes dos seus clientes, são sistemas governamentais, que eles não precisam avisar você quando que eles vão mudar, ou quando eles vão sair do ar. Então, tudo isso gera um dinamismo muito grande para um robô. Ele precisa ser muito rápido de ser desenvolvido. Não adianta você fazer um robô em 6, 8 meses. Muito provavelmente, depois de 8 meses, ele já mudou muita coisa. Você, então, tem que entregar rápido, porque a necessidade já existe e você já precisa estar tendo os benefícios dele. Ele tem que entregar um produto viável. Você não adianta, e foi uma coisa que a gente sofreu muito nas nossas experiências, que foi a gente tentar prever todas as possibilidades de erro. É impossível. É impossível. A gente já chegou a encontrar um robô que ele funcionava perfeito. A gente fez um robô fantástico para uma empresa de crédito. E ela tinha que entrar no sistema de crédito e ficar lá para fazer a aprovação do crédito dos clientes. E ele parava do nada. Ele parava. E a gente não sabia por que ele parou. O que aconteceu? E a gente foi pesquisando e tal, e não sei o que, e analisando o sistema, analisando o robô e analisando o ambiente e tudo mais. Em 40 minutos, 50 minutos, ele começava a ter instabilidade, ele falava que ele não encontrava as telas e ele saía. E a gente não sabia o que era e foi pesquisando. Chegou uma hora que a gente ligou para o cliente e falou assim, olha, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe que mais ou menos depois de 50 minutos, a gente percebeu um padrão que é só o tempo. Depois de 50 minutos, ele não encontra mais a tela do seu sistema. E aí o cliente falou pra gente, pô, é verdade. A gente tem esse problema também quando nossos usuários estão fazendo. A tela, o sistema de lá, depois de 40, 50 minutos, ele se torna instável e começa a mostrar telas que não deviam. Ele começa a encher a memória do outro lado. Então a gente desliga e liga de novo. Então, a gente teve que colocar o robô para cada 40 minutos, ele desligar e ligar de novo. Resolveu o problema.
Então, esse tipo de coisa é imprevisível e não tem, então, nenhuma vantagem, nenhuma glória da gente ficar tentando prever tudo. Foi assim que a gente percebeu que o menor produto viável, então o conceito de você entregar rápido, simples, só o que o cliente pediu, dá uma diferença incrível. Então, toda a nossa metodologia está baseada em uma entrega de 2 semanas, então a gente faz nossos robôs em 2 semanas no máximo. Se o robô é maior ou ele precisa de se dividir em outras partes, a gente quebra isso então em entregas independentes, mas ele tem uma entrega em 2 semanas, então após 15 dias que eles nos contrataram, ele já tem o benefício já de um robô executando. E é sempre assim, o que você precisa, qual é o mínimo que a gente precisa fazer para esse robô realizar o que você tá me mostrando aqui. Então a gente faz aquilo, entrega, coloca em produção e aí, poxa, olha, em 50 minutos ele desliga. Não tem problema, a gente vai lá e trata isso. E aí a gente coloca em produção. E ele entra então numa próxima sprint, que são os conceitos de Scrum. Então, são todas as entregas, eles chamam de sprints. Cada vez então que a gente começa um desenvolvimento, ele começa então numa segunda com uma reunião com a equipe, já planejando então, olha, essas são as atividades que a gente tem que fazer essa semana, nós vamos dividir assim, assado, ou vocês escolhem como dividem, e então, durante aquelas 2 semanas, vocês fazem o desenvolvimento, o que for terminando já é uma vantagem, já é interessante você já entregar para o cliente, mesmo que você termine em 3 ou 2 dias, você já vai entregando o mínimo produto viável, ele já vai recebendo os benefícios e se precisar ele volta para a sprint ou na sprint seguinte para fazer melhorias quando necessário. É impressionante também o quanto a gente percebeu que tem robôs que não voltam. Às vezes a gente fala, poxa, olha, eu não tratei nenhuma possibilidade de erro. A gente coloca aquele robô e ele passa meses, às vezes anos, sem precisar de melhorias. Então, a gente se adaptou e gostou muito então, do Scrum por causa disso. Uma outra melhoria que a gente fez no Scrum foi um conceito de Inception. O Scrum funciona muito bem a partir da segunda sprint. A primeira sprint... se você está dentro da sua empresa é muito fácil. Se você está entrando numa empresa que está te conhecendo, as 2 empresas estão se conhecendo, se adaptando com uma ferramenta nova, tem que preparar ambiente e tudo mais, a gente percebeu que esse início gerava desconfortos e angústias nos clientes e inclusive na equipe. Porque a primeira semana, então, que a gente chama de Inception, a gente faz primeiro a instalação do Automate no ambiente, a gente prepara apresentações para as áreas de negócio, onde a gente explica que os robôs não vão destruir todos os empregos, que a gente também não está lá para transformar a empresa em o dono, o cachorro e mais uma pessoa para cuidar do cachorro. Então, a gente tira todos os mitos em relação à automação, a gente explica quais são os processos que são melhores automatizáveis e quais são menos automatizáveis, porque, assim, na verdade, é possível automatizar qualquer coisa? Sim, é. Mas tem coisa que não vale a pena. Então, às vezes a gente tem assim, olha, tem um processo que é feito uma vez por semana por uma pessoa durante 2 horas na segunda-feira de manhã. Ah, tá. Então essa pessoa, para valer a pena, ela deve ganhar uns 2 milhões. Para 2 horas da atividade dela por semana, né? Ou seja, 8 horas por mês, valer a automação que você vai comprar licença, preparar máquinas, fazer o desenvolvimento, entregar um negócio. Às vezes até o processo ele não é padrão, então você precisa criar um monte de exceções dentro do robô para você conseguir entregar alguma coisa depois de 3, 4 meses. E aí, legal, a partir daqui você está economizando 2 horas por semana de uma pessoa, né? Existem outros motivos para se automatizar. A gente não automatiza só para economizar FTEs, né? FTE é a sigla para Full Effective Time, ou Full Time Effective, né? Que é o tempo efetivo de trabalho de alguma coisa. Então, não é só esse o único motivo da gente automatizar.